Olá, amigos, estamos aqui com o nosso Rolando a Bola de hoje. Hoje, quarta-feira, a bola não para. Voltando aí, depois de uma virose aí, né? Estamos novamente aqui com o nosso programa Rolando a Bola. Mas vamos falar dos resultados de ontem pela Copa do Brasil. E que muitas surpresas aí, não tivemos muitas surpresas não, só o Grêmio que ficou de fora e empatou aí com o CSA e deu adeus aí à Copa do Brasil. E o Vasco da Gama passou bastante apurado, no último minuto, bem dizer, no final do jogo, o Operário jogou brasa na lenha. E aí, meu amigo, foi um desespero, né? A partida foi resolvida nas penalidades máximas. 7 gols cobrados aí pelo Vasco e 6 pelo o Fantasma, o Operário, né? Mas no fim deu tudo certo, o Diniz conseguiu aí a sua classificação, né? Vamos aí a coletiva aí do Fernando Diniz? Não aconteceu nada, eu nem sei muito isso, sabe, do gesto que ele fez, o pessoal tá falando, e eu tava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida tava já irritada com ele, mas a intenção era de ajudá-lo, de orientá-lo para ele continuar jogando. Então eu não sei, eu preciso conversar com ele para saber o gesto que ele fez. Eu estava falando agora com o pessoal da assessoria de imprensa, de fato eu também não interpretei assim, estava tão focado no jogo que para mim não teve problema nenhum. Mas de qualquer jeito a torcida fez o papel dela e teve total mérito nessa classificação do Vasco. Inclusive já aproveitar para convocar a torcida para sábado. Nossa leal torcida, a gente vai precisar de vocês lá no sábado para nos apoiar. Eu acho que a história do jogo hoje começou no sábado. Eu acho que no sábado aqui teve uma descarga muito grande de energia física e psíquica também, que a gente não teve tempo hábil para recuperar. Foi um jogo do sábado meio fora dos padrões habituais que o Vasco vinha jogando, então estava todo mundo muito feliz e descarregou muita coisa, tanto a torcida como o time. Foi um jogo que deu muito orgulho para a torcida, para a gente também, que no fundo a gente ganhou de 3, podia ter ganho demais. E com 2 dias a gente tendo que fazer ajustes, eu acho que esse foi o principal fator, tanto fisicamente como psiquicamente. A gente não foi o mesmo time nem da minha estreia, a gente estava abaixo nos 2 sentidos. E a gente enfrentava um time perigoso, que é um time que tem um bom investimento para a Série B, com jogadores que já jogaram em grandes clubes, um time organizado, que vinha com confiança de 3 vitórias, campeão paranaense, e acho que os 3 últimos confrontos do Paranaense eles ganharam nos pênaltis, por incrível que pareça, pela informação que me chegou. Então era um jogo difícil. Então a gente tinha um adversário difícil, perigoso, e a gente estava, para o jogo de hoje, um pouco abaixo da nossa melhor condição. Eu acho que a gente jogou menos do que a gente jogou até no jogo contra o Lanús em termos de postura. E não é que a gente jogou mal, não. A gente não jogou mal. A gente teve um momento que oscilou muito mais nesse jogo que nos 2 primeiros, principalmente no jogo de sábado. Então, dessa oscilação, o Operário, e eu concordo com a sua análise, ele parecia que a qualquer momento podia acontecer uma coisa, ele fazer um gol. Pois ufa. E a torcida do Vasco achou bom. Meu amigo Adalberto Pereira, o Idearque, o Joston, pessoal aí, torcedores aí do Vasco da Gama, ficaram muito felizes ontem com a classificação, né? Quem ficou triste foi o pessoal do Grêmio, né? Que felizmente ficou pelo caminho. Vamos ver a entrevista aí do Mano Menezes, que falou inclusive aí, soltou os cachorros, né, em cima aí da arbitragem. Vamos ver. Então, boa noite. Eu não posso falar para trás mesmo, embora tenha visto de longe, porque sou profissional de futebol e a gente acompanha tudo, tá? Mas tu sabe que o futebol não é um lugar de justiça, né? Se fosse de justiça, teríamos feito um gol hoje. Fizemos. Achei que a equipe se entregou ao máximo daquilo que podia fazer, daquilo que queríamos fazer de comportamento, primeiro falando de comportamento. Esse comportamento, tirando 2 minutos iniciais do jogo em que entrou meio atrapalhada,
deu controle absoluto do jogo, com 77% aí de posse, que é raro, em qualquer jogo é raro, né? 26 conclusões contra 6, deu uma série de números que mostra a superioridade tática que o Grêmio teve sobre o jogo de hoje. Aonde reside-se o problema na nossa avaliação, que a gente tem que fazer melhor com 77% de posse de bola, que a gente precisa ter um pouco mais de calma com 77% de posse de bola, que em determinados momentos a gente foi afoito, ajudou o adversário a defender com a sua proposta, que era uma proposta lógica, né? E faltou um jogo em determinados momentos um pouquinho mais lúcido para criar oportunidades mais claras, além daquelas que a gente criou com esse volume, com esse conteúdo. Onde eu acho que a gente precisa evoluir bastante. Não tá manso humano não, né? Com essa desclassificação aí, os resultados de ontem então foram os seguintes. O Vasco da Gama, no tempo normal, empatou aí com o Operário em 1-1. No primeiro jogo tinha sido 1-1 também, então a definição foi para as penalidades máximas. E o Vasco fez 7 e o Operário 6. Classificou então o Vasco aí para a quarta fase. Já o Atlético Paranaense ganhou do Brusque 1-0. O Náutico perdeu para o São Paulo aí do Zubeldia, hein? Olha aí o Zubeldia, hein? 2-1. E o Grêmio deu adeus aí à Copa do Brasil, perdendo aí, empatando, aliás, com o CSA. E com isso aí, adeus aí para o Grêmio aí no próximo segmento aí da Copa do Brasil, né? O pessoal tá chateado, mas assim, são 11 contra 11, né? E eu costumo dizer sempre aqui, quem aproveita melhor as oportunidades dentro de campo, que saia aí vencedor, não é? E hoje também temos aí Copa do Brasil. Nós vamos ter aí às 19 horas aí Fortaleza e Retrô. Às 19h30, Aparecidense e Fluminense. Às 19h30 também, Bahia e Paysandu. Às 21h30, Atlético Mineiro e Maringá. Às 21h30 também, Flamengo e Botafogo da Paraíba. E às 21h30, Corinthians e Novo Horizontino. Então hoje tem sequência aí da Copa do Brasil, né? Vamos ver aí quem serão aí os próximos a passar aí para a próxima fase, né? E hoje também tem Série D. Série D hoje, que, aliás, Série D, meu amigo, está movimentado, principalmente aqui para os times aqui do Distrito Federal, né? Capital e Ceilândia. Vamos aos jogos de hoje. Hoje nós vamos ter aí às 16 horas Tocantinópolis e Imperatriz. Às 19 horas, Sampaio Correia e Maranhão. E às 20 horas, Trem Desportivo e o Independência. São os jogos de hoje aí pela Série D. Pois é, meu amigo, então é isso aí, o nosso Rolando a Bola aqui, voltando, né, para trazer para você aí as informações dos jogos de ontem e de hoje. Amanhã a gente volta para falar dos jogos de hoje. Tomara que tenhamos aí muitas polêmicas, né, para a gente poder falar aqui, não é? E muitos gols. Então é isso aí, meu amigo, um ótimo dia para você, uma ótima quarta-feira. Deus conosco.